Fala pessoal, beleza? Gabica aqui na área para mais um vídeo da nossa série VT, Viver de Trade Esportivo. Espero que você tenha aí gostado dos vídeos anteriores, espero que você continue acompanhando essa série, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito se o seu pensamento é viver de trade esportivo e de apostas esportivas. Bom, o tema de hoje provavelmente vocês já viram aí na thumbnail, viram também no título. Hoje a gente vai falar sobre condições para viver de trade esportivo. Então não perde, que eu vou dar muita dica importante, na verdade um guia de algumas coisas que você precisa ter para pensar em viver de trade esportivo, beleza? Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Betfair, link abaixo aí na descrição para você criar sua conta. E é isso, roda a vinheta, vamos falar de condição para viver de trade. Bom, pessoal, o que eu quero dizer com condições para viver de trade esportivo? Já disse para vocês que a ideia aqui não é falar sobre estratégia, até porque cada um tem uma, cada um trabalha de uma forma, e sim já falar para o pessoal, né, que quer viver de trade esportivo, ou seja lucrativo, né, independente da estratégia que você faça, né, não tem estratégia ruim, a não ser que o Profit Loss diga o contrário, já vi de tudo nesse meio, tá? Mas acredito que tem algumas condições para você pensar em viver de trade esportivo, sim. E quais são essas condições? Vamos lá então, que eu fiz uma lista aqui bem interessante dos assuntos que a gente vai abordar nesse vídeo. Bom, você sabe, o primeiro deles, você sabe exatamente como faz nas apostas esportivas? Vou falar sobre isso. Segundo tema, quanto tempo você está no mercado? Você sabe o que é uma bad run? Também é muito importante. Seus métodos já passaram por uma bad run? E por fim, uma estrutura física do operacional que eu vou mostrar para vocês, dar algumas dicas do que você necessita aí, beleza? Vamos para o nosso primeiro tema aqui então, que é, você sabe exatamente como você faz dinheiro nas apostas esportivas? Bom, por que eu quis colocar esse termo? Parece uma coisa besta, tá? Mas muita gente sabe, fala assim, cara, eu sou lucrativo. Por quê? Ah, porque eu tinha uma banca de R$100, hoje eu tenho uma banca de R$1.000, ou seja, eu ganhei dinheiro, ponto. Mas você sabe exatamente me dizer como você fez para ser lucrativo? E assim, eu sei que para se a gente for pensar uma categoria de pessoas que pensam em trabalhar aqui somente em formato recreativo, seria uma situação natural, uma resposta como essa. Mas, para quem está pensando em trabalhar realmente, ou seja, viver trade esportivo, é primordial que ele saiba da onde vem aquele dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que as coisas começarem a dar errado, você imagina se ele não sabe exatamente o que ele estava fazendo para que dê certo. Então, assim, esse é o primeiro ponto, essa é uma condição primordial para você viver trade esportivo, saber exatamente. E quais são as formas que eu sei, Gabica? Como que eu faço para saber como que eu tô sendo lucrativo nas minhas apostas ou no trade que eu venho fazendo? Anotando. Parece uma coisa besta, parece uma coisa chata. Eu sei que é chato até hoje, eu tô muito tempo aqui e anoto tudo que eu faço e eu sei que realmente é chato, mas é extremamente necessário, tá? Por quê? Você pode, anotando, ver exatamente o que te dá dinheiro e o que não te dá dinheiro. E aí você consegue refinar isso tudo, principalmente se você está querendo viver daquilo, né? Então, quanto menos você mitigar erros, melhor, tá? E quanto mais você fazer aquilo que te dá dinheiro, melhor ainda. Você sempre vai ter uma margem maior aí de lucro, ou seja, maior margem de lucro, obtenção de lucro, por conta de uma tarefa que é mecânica, é simples, eu sei que é um pouco chato, que às vezes você fica ali meia hora, tudo mais, anotando, vendo o que você está fazendo, mas é muito importante. E aí, a gente tem várias formas de fazer esse tipo de anotação, e aí você vai encontrar a forma que você julga que é a melhor para você fazer esse tipo de anotação. Gabica, tem muita gente que eu conheço que faz no próprio caderninho. Cara, eu faço no caderninho e depois eu passo para uma planilha, tá? Tem um caderninho do lado, vou fazendo meu tradezinho, fazendo minhas apostas, vou anotando. Ah, eu sou apostador, eu tenho uma planilha ali, tal, que eu vou fazendo todas as paradas, eu vou filtrando por mercado e tal, tipo de estratégia. Cara, show de bola também. Pô, a gente tem a ferramenta aí do MyBetSpace. Cara, eu gosto de usar o MyBetSpace porque ele automatiza tudo. Show de bola, faz o MyBetSpace também. Inclusive tem vídeo aqui no canal do Clubão falando sobre a ferramenta, né? Então, assim, tem várias formas. Não me importa a forma que você vai fazer. O que importa realmente para você e que eu quero passar de mensagem é que você saiba, não importa como, tá? Não importa que meio, não importa de que forma. Ah, eu prefiro anotar no caderno. Não tem problema, cara.
O importante é você saber, não, ó, a estratégia X é que vai me fazer viver trade esportivo. Essa estratégia aqui também me faz viver trade esportivo, porque eu sou lucrativo nela a longo prazo. Ah, essa daqui não. Então, isso você precisa saber. Beleza? Então, essa aqui é a dica que eu dou neste tópico para vocês. Passando, a gente tem agora o segundo tópico, que é o quê? Quanto tempo você está no mercado? Você sabe o que é bad run? E por que eu coloquei esse tempo que você está no mercado? Eu sei, pessoal, que muita gente nem sabe. Cada tipo de pessoa nesse meio é uma pessoa diferente que tem uma trajetória diferente. Às vezes muita gente vem me perguntar: pô, Gabica, quanto tempo você demorou para ser lucrativo? Ah, demorei 1 ano, 2 anos. Aí você pergunta para fulano: ah, o cara 6 meses, 7 meses, sei lá, 3 anos. Teve gente 5 anos demorou para viver disso. A gente já teve histórias aqui num tempo mais longo, né? Como por exemplo, a gente tem um boteco aqui que me falha a memória agora, mas enfim, a gente fez um boteco também de um cara muito bom que ele demorou anos, né? Bem mais tempo do que, digamos assim, a média que a gente já tinha ouvido falar. Mas ele vive de trade esportivo. O que é importante é chegar lá, né? Não importa quanto tempo, não importa como. Mas a cerne aqui da questão, que esse quanto tempo eu quero dizer, porque você precisa ter maturação de mercado. Precisa viver experiências, sabe? Às vezes o cara, tipo, eu sei, às vezes ele foi lucrativo 2 meses, ele já acha que, caramba, posso viver disso. E eu já opino que não. Por quê? Aí a gente vai falar sobre a questão emocional disso tudo em uma outra aula específica sobre esse assunto. Mas eu acredito que é importante sim o cara ter mais vivências, porque assim, às vezes o cara tá aqui há pouquíssimo tempo e vem dando tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. E no fim das contas, ele nunca passou por uma situação adversa, lá, de tomar 2 gols contra a posição, tomar uma expulsão e um gol depois, sabe? Que é uma situação que, por exemplo, eu tô trazendo para minha área, tá? No trade esportivo, que acaba, de certa forma, testando ali, principalmente o caráter emocional. Então, assim, eu acho importantíssimo que o cara tenha tempo. Então, assim, eu acho que você tem que ter pelo menos 1 ano aqui para você pensar em viver de trade esportivo ou de apostas esportivas, exatamente por esse fato, tá? Maturação de mercado, vivência de mercado, de ver diversas situações e ver como você reage, tá? Minha ideia não é entrar muito no aspecto emocional, porque a gente vai trazer um vídeo sobre isso também, tá? Mas esse fica o gancho aqui para vocês. Essa segunda pergunta, você sabe o que é uma bad run? Por quê? Muita gente nunca nem ouviu falar de bad run. Basicamente, bad run é uma sequência negativa de resultados negativos que você tem, tanto no trade esportivo quanto nas apostas esportivas. Então, esse aqui é um termo que a gente utiliza aqui na nossa área. Basicamente, seria como se, por exemplo, trazendo para o meio corporativo, como se uma empresa estivesse fechando alguns meses, algumas semanas ali em negativo. Por exemplo, sei lá, você tem um mercadinho. Cara, esse mês o mercadinho não me deu lucro, esse outro mês também não me deu lucro, não tá vendendo, então não tá cobrindo os gastos operacionais aqui, geladeira ligada, não sei o que tem ligado, luz, não sei o que tem, sabe, tudo. Então, basicamente é isso. Então, você tá com uma sequência ali realmente, só uma sequência negativa, você só vai perdendo, 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 perdendo. Você já passou por isso, tá? Quer ver 3 por dia? Eu acredito que esse seja um ponto que você tem que saber o que é uma bad run. Tem que saber realmente, porque ela te testa muito, tá? E te prepara para realmente viver disso. Porque assim, uma coisa é você ter um head hoje, né, atualmente, falando, imaginando que você ainda não vive disso. Outra coisa é quando você viver disso. Aí o buraco é sempre mais embaixo. Então, ter uma vivência, né, ter essa monitoração realmente é muito importante, entender o que é uma bad run. E aí, também, até antes da gente passar desse tópico, um outro ponto. Tem uma diferença muito grande de uma bad run e de um método ruim, tá? Ou seja, um método não lucrativo. Por quê? Por isso que a monitoração também é muito importante. Você pode falar assim, ah, mas esse método aqui tá passando por uma bad run. Você teve 2 meses de lucro, depois você teve 2 meses de prejuízo. Eu não acho que é uma bad run. Talvez seja uma good run no começo e o método é ruim, tá? Então, por isso que eu sempre digo, né? Pelo menos 1 ano aqui para você começar a pensar de ver trade esportivo. Você, cada um tem sua caminhada, cada um tem sua caminhada. Vai aparecer algum chato aqui e falar assim, pô, amiga, 5 meses eu já tô vivendo disso. Show de bola. Isso aqui é tá? A gente está tentando falar de modo geral aqui. Ou seja, não conheço você que está aí do outro lado da tela, beleza? Então, isso aqui é uma dica. Se você quiser seguir, show. Se não quiser, paciência, segue o baile, responsabilidade tua. Vamos então para o terceiro tópico.
Seus métodos já passaram por uma bad run? Você vê que isso aqui é uma sequência do que eu já estava falando anteriormente. Por quê? Aí que você vai entender, já puxei esse gancho lá atrás, se você realmente tem um método lucrativo ou não, tá? E aí, tudo isso acaba levando tempo para você entender isso. Eu já tive métodos que eu achava que eram métodos lucrativos, e com o tempo, eles me mostraram que na verdade eles eram negativos, eu só estava ali trocando dinheiro com o mercado, ganhando em um momento, perdendo em outro, e no fim das contas eu vi, parei de fazer, tá? Por isso que a gente volta ao nosso primeiro tópico, por isso que é importante você saber realmente o que está te dando dinheiro aqui neste mercado. Então, basicamente é o seguinte, passou por uma bad run naquele método, show de bola. Como que foi essa bad run? Cara, foi uma sequência ali de resultados negativos que durou um período de, sei lá, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, e agora voltou tudo ao normal nos 4, 5 últimos meses, 6 meses, sei lá, tanto. Aí tudo voltou ao normal. Isso é uma bad run. Agora, como eu já falei anteriormente, pô, você tem 2 meses lucrativo ali, 3 meses de head, aí volta 1 mês lucrativo, mais 2 de head. Cara, isso é uma coisa para você analisar. Isso não é uma bad run. Isso daí é um método que ele não vai te dar lucro a longo prazo. Infelizmente tem que te dizer isso, mas aqui a gente está tentando não, na verdade trazendo toda a realidade desse meio. Você vai ter que abandonar. Eu sei que às vezes você até gosta, né? Tem uma questão emocional, pô, eu gosto de fazer e tudo mais. Igual eu, por exemplo, já falei várias vezes sobre isso. Eu gostava muito de trabalhar o over, só que eu vi, cara, que eu comecei a trocar muito dinheiro e muito estressante para mim. Até era lucrativo, sabe? Mas uma margem muito pequena, que não me dava tanto resultado, me dava mais dor de cabeça que propriamente resultado. Larguei de mão, tá? Eu sei que às vezes a gente tem esse negócio, porque fulano faz. E isso também é outro erro seu, tá? Não faça nada porque o Gabica faz, fulano faz, ciclano faz e por aí vai. Beleza? Então, passa realmente aí as coisas conforme elas se dão lucro. A gente não tem que ter amor ao método, à nossa forma de trabalho. Na verdade, a gente tem que ter lucro com ele, ponto. Você não precisa ter esse apego emocional, beleza? Então, acho que ficou muito bem explicado esse tópico aí também. E por fim, a gente chega na estrutura física do operacional. O que eu quero dizer com isso? Estrutura física, porque, por exemplo, se qualquer um que vai abrir uma empresa, vamos supor que o cara vai lá, sei lá, vai abrir um escritório de contabilidade, show de bola. O que eu vou precisar no escritório? Vou precisar de mesa, de cadeira, vou precisar colocar um bebedouro lá, vou precisar colocar um banheiro, um lavabo, vou precisar de computadores, vou precisar de uma impressora, que mais? Preciso de papel. É isso, é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. Estrutura física, porque se você vai viver de forma profissional de trade esportivo e apostas esportivas, você vai precisar, tá? E aí, claro, eu vou dando algumas ressalvas conforme os pontos que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Quais são esses 5 pontos que para mim vocês têm que pensar aí quando vocês imaginarem viver de trade esportivo, tá? E aí depois eu vou adicionar um sexto aqui no final. Primeiro, um bom computador ou laptop. Eu sei, tá? Eu sei que a gente tá falando aqui com bastante gente das apostas esportivas, então, pessoal das apostas esportivas, que dá para fazer tudo pelo celular, show de bola. Também pode adicionar o celular. Como eu venho do trade, cara, não tem como fazer trade esportivo do celular, tá? Então, eu coloquei o computador e laptop. Gabica, precisa ser o computador do Tecnos, o cara joga PUBG lá no full. Não, obviamente que não. Até porque você está começando, naturalmente você não vai fazer um investimento gigantesco. Você precisa ter um computador de 20, 30 mil reais. Não, não. Você precisa ter um computador que tenha o básico, né? O suficiente, uma boa placa de vídeo, um bom processador, memória é muito importante, principalmente porque pelo menos eu trabalho mais de um jogo por vez, então a gente tem que abrir os jogos ali, então abre várias abas de navegador, então acaba pesando. Então, assim, você tem ali pelo menos 16 GB de memória, tá? Eu não sou nenhum técnico de computação, mas se você for, aí fica uma dica, você vai lá com um profissional e troca uma ideia. Fala, cara, preciso de um computador assim, assim, assado, eu vou utilizar para isso, tá? Não vou jogar, né? Não é um computador que eu vá jogar, ou seja, não preciso ter a melhor placa de vídeo, melhor processador para abrir o jogo no full ali, no full HD. Não, eu preciso disso. Explica para ele, cara. Realmente, explica para ele caso você não conheça. Eu sei que muita gente tá vendo esse vídeo e às vezes tem mais conhecimento de computação que propriamente eu, tá? De informática. Então, troca ideia. E aí o laptop, a mesma coisa, né? Se você optar pelo laptop, é bom que, sei lá, se você viajar, você consegue ir. Eu não gosto de fazer nada fora
aqui do meu escritório, tá? Mas aí vai de você aí, depois eu deixo realmente como opcional, beleza? Segundo, importantíssimo, internet de qualidade. Hoje eu tenho 600 mega aqui, ainda assim é uma qualidade muito boa, mas às vezes ainda me dá problema. Então eu já mudei algumas vezes. Eu sempre estou tentando buscar melhores alternativas, tá? Às vezes aumento ou mudo a operadora de internet, tá? Mas cara, é muito importante. Você deve pensar assim, pô, Gabigol, por quê? Cara, vocês não têm noção como é ruim uma internet cair e você tá com dinheiro no mercado. Tá? É a pior coisa que tem. Por isso, até dando uma dica, eu sei que foge totalmente da ideia aqui desse vídeo, mas ó, eu sempre deixo meu celular aqui, aí eu ligo na internet 4G aqui, 3G, enfim, e fecho minha posição. Então eu sempre deixo o celular aqui do lado, tá? Não é para ficar no WhatsApp, mas é para eu fechar a posição caso isso aconteça, e já aconteceu, mesmo eu tendo uma boa internet, problemas como esse ocorrem. Talvez seja o grande saco, né, de você que eu, inclusive, vou falar no sexto ponto e depois eu entro nessa ideia. Mas, assim, tem uma internet de boa qualidade, cara. Faz total diferença. Porque imagina você vendo o jogo, trabalhando o jogo, fazendo sua pós-esportiva no jogo, querendo fazer a parada e a internet muito ruim. Você não consegue ver a partida, o site fica carregando o tempo todo ali, você não consegue e por aí vai. Terceiro, ambiente de trabalho. Cara, essa parte é muito importante. Não vou mentir para vocês. Quando eu comecei, é, até falei no outro vídeo aqui, que eu morava com meus pais, tá? Então, realmente eu comecei no quarto. Cara, meu quarto virou um escritório, assim. Era o mesmo lugar onde eu dormia, era o mesmo lugar onde eu trabalhava e por aí vai. Realmente ficou muito apertado. Hoje, graças a Deus, consegui evoluir a ponto de ter realmente um ambiente de trabalho. E, cara, eu vejo hoje que faz total diferença. Por quê? Não tem ninguém me chamando, não tem ninguém entrando toda hora aqui, não tem nenhum tipo de interrupção, eu fecho minha porta ali, fico tranquilo. Isso faz total diferença na concentração, que a nossa atividade, a gente tem que ter muita concentração, a cabeça tem que estar limpa, tem que estar serena para a gente tomar sempre as melhores decisões, que já é uma tensão, por exemplo, se você abre um jogo aqui, mesmo eu que já tenho muitos anos nesse mercado, é natural, cara, a gente fica ali extremamente sério, extremamente focado, então já gera uma tensão, porque a gente está envolvendo dinheiro diretamente, principalmente, pessoal, para quem vive de trade esportivo, assim como eu aqui no nosso exemplo, e cara, a gente não coloca valores baixos, tá? Essa que é a grande. Depois a gente vai ter uma aula sobre isso, mas então assim, trabalhe com valores altos. Então você imagina, né? Qualquer distração, olha para o lado, pum, perdeu um gol, tomou um gol. Para a galera das apostas esportivas, deixou de pegar aí uma entrada e por aí vai. Então, assim, ambiente de trabalho é realmente muito importante. Se você não tem ainda esse ambiente de trabalho, tente deixar ele mais confortável possível. Eu sei que muita gente vai começar do quarto, vai começar, talvez, tenta fugir de sala, de cozinha, colocar computador nesses lugares. Tenta ir o mais isolado possível. Eu sei que é difícil quando você mora com outras pessoas, mas tenta criar realmente um ambiente de trabalho, tá? Como se você tivesse no ambiente de trabalho. E postura também de um cara que está trabalhando, tá? Não fica pensando que você vai trabalhar no sofá de casa, vai trabalhar tranquilão, com o pé na mesa. Não, isso aqui não existe, daí é ilusão para vendedor de curso aí na internet, tá? Então fica a dica aí para vocês. Quarto ponto, software. Aqui eu coloquei, obviamente, ali entre aspas, para traders. Por quê? Porque para apostadores isso aqui não significa, mas, cara, eu acredito que pelo menos para trade esportivo, eu sei que tem muita gente que, obviamente, significa que você não ganha dinheiro se você não tem o software. Não. Mas é bastante importante ter o software, viu, pessoal? Dependendo da forma que você trabalha, dependendo do método, eu sei que é um gasto a mais, mas você precisa ter. E aí, o último tópico também, stream. Stream, hoje eu utilizo a stream da Small Delay, tá? Aliás, abraço pessoal aí da Small Delay, né? Tem um ótimo produto. E aí eu coloco como opcional, por quê? Porque às vezes o método do cara não precisa, tá? Então você tem que analisar com o seu método. E aí eu dou um exemplo muito básico aqui, que já fica fácil para você entender se você vai precisar ou não. Seu método é um método que você precisa ver o lance ali de momento, você vai comprar contra-ataque, você vai pegar gols ali no contra-ataque, você vai pegar faltas a seu favor, aí você tem que ver a falta do momento? Sim.
Ah, meu método não tem nada disso. Não. Então, às vezes, para você, stream opcional. Ah, eu não preciso que tenha o jogo exatamente ali no momento que está acontecendo. Show de bola. Aí você não precisa, por isso, opcional. Eu sei que é um gasto, talvez o maior que a gente tem operacional depois que a gente tem toda a estrutura de computador e tudo mais. Mas, né, para quem é necessário, fica aí a dica, tá? E é isso. Talvez eu acho que a última dica que eu ia dar é que você realmente faça com que você, a partir do momento que você sente aqui, você seja um profissional. Deixa eu até colocar aqui para o meu rosto, que a gente já finalizou, que você realmente lide com essa nossa atividade profissionalmente, tá? Se você for do tipo de pessoa assim, cara, nossa, eu vou lá de pijama, eu sinto como se eu estivesse fazendo nada, se divertindo. Cara, se for para você colocar uma roupa, se trocar de manhã, pentear o cabelo e tudo mais, para você realmente se sentir, né, que você tá no ambiente corporativo pelo fato de você estar na sua casa, faça isso, tá? Funciona para uns, não funciona para outros. Para mim, não é tão necessário. Eu acho que quando eu entro ali da porta aqui do meu escritório para cá, eu já me sinto como se eu estivesse realmente trabalhando. Então, para mim, eu consigo virar essa chavinha. Mas como eu sei que muita gente não tem isso, né? Então, faça esse exercício, vá, se troca, coloca uma roupa. Cara, eu conheço trader que trabalha de sapato, entendeu? De tênis, sabe? Prefere se vestir realmente a caráter como se estivesse indo para o trabalho. E eu não vejo problema algum nisso, se isso acaba ajudando. Se for te ajudar, faça isso, beleza? Tudo que vir aí para agregar, principalmente pela pressão que você vai ter vivendo de trade, que a gente vai falar no vídeo emocional, você faça, beleza? Então é isso, fechado aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem de olho aqui nas próximas aulas, as anteriores também. E não esquece, quiser criar sua conta na Betfair para você fazer trade esportivo, caso você seja apostador, ou caso você queira iniciar e está vendo esse vídeo já sonhando em ver trade esportivo, cria sua conta na Betfair. Valeu? Qualquer comentário, qualquer dúvida, só deixar aí embaixo. Tamo junto. Bons greens a todos e até o próximo vídeo.